Olá, aquele abraço. Estamos de volta com o nosso Farol Tricolor. Segue a Copa São Paulo, começou o Campeonato Baiano, o Bahia com movimentação de jogadores, inclusive saída de jogadores, agora essa saída oficializada. E vamos que vamos, Diego. É isso aí, notícias, atualizações aí. Fizemos duas lives muito legais, estão aí disponíveis aí para a galera toda acompanhar se quiser. Tivemos Perfeito. na semana passada os convidados Pedro Henriques e o Dr. Ivan Isso, Guerra, então foram dois bate-papos muito bons, muita participação também dos nossos muito agrado, seguidores, né? então foram lives muito legais e estão à disposição aí, mas hoje faremos esse vídeo gravado, né, para fazer esse pós-jogo dessa estreia do Bahia no Campeonato Baiano e também trazer algumas notícias atualizadas de ontem para hoje, né? Vamos fazer esse vídeo para vocês. O Farol Tricolor tá chegando, vamos de vinheta. Vamos com a vinheta. Pois é, mais um vídeo aqui do nosso Farol Tricolor. Vou lembrando a galera de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e dar uma olhadinha no nosso clube de membros, botãozinho aí de Seja Membro para você dar aquela contribuição aqui pro Farol e ter uma relação diferenciada tanto aqui quanto lá no nosso grupo de WhatsApp, que a gente posta notícia o tempo inteiro, da assessoria de imprensa do Bahia, da mídia mais tradicional, da mídia alternativa, que a gente vê que existe uma confiabilidade também, muitos colegas, muitos amigos que Perfeito. fazem também essa cobertura do Bahia, que tem bastante critério, então a gente tenta filtrar, claro, a internet a gente sabe como é, mas sempre trazer notícias de credibilidade, atualidades, né? Com as informações mais recentes e mais relevantes sobre o nosso Esquadrão de Aço, né, pai? Verdade, verdade. Agradecendo a todos, realmente grande aceitação, essas duas lives mais recentes. E vamos continuar no nosso trabalho, não é? Esperando que o Bahia também nos dê o mesmo agrado, tenha o mesmo sucesso das nossas lives. E vamos que vamos com o nosso pé quente. Desde que o Farol Tricolor entrou no ar, desde que o Farol Tricolor chegou, que o nosso canal está trabalhando, as coisas têm acontecido boas para o Bahia. Uhum. Balançou, mas seguiu na primeira divisão, voltou a ficar entre os 8 primeiros, não vou falar nem entre os 10 primeiros, entre os 8 primeiros, que é realmente uma marca muito boa, está de volta à Libertadores, e vamos que vamos. Eu tenho sempre aquela opinião e dou uma reforçada, inclusive alguns dos nossos amigos internautas comungaram com essa opinião. Acho que o Bahia está certo em botar os meninos no Campeonato Baiano, mas a uma certa altura bota um time misto. Uhum. Certo em botar os meninos na Copa São Paulo, os meninos do Sub-17, Sub-16, por aí dessa faixa, mas depois botar um time misto. Passou aí, bota esse time mais encorpado. Não sei a Copa São Paulo como é que está a relação dos inscritos. Mas vamos Uhum. conversar sobre esses detalhes. Beleza. A gente não teve confirmações, pelo menos até agora. A gente está gravando por volta das 7h40 da noite dessa Isso, segunda-feira. E a gente não perfeito. teve confirmações, apesar de ter sido registrada a chegada ainda no sábado do atacante William José, né? Atacante que a gente falou bastante dele na live passada, né? Trouxe nas Verdade. duas lives passadas, a gente trouxe histórico dele, né? Desempenho de muitas temporadas na Espanha, estava na Rússia recentemente e já chegou ao aeroporto, já foi entrevistado, mas até agora não houve confirmação do Bahia. Muitas vezes, é claro, essas coisas demoram um pouquinho para os ajustes finais. E também a outra notícia de contratação é de Santiago Mingo, zagueiro vindo do Defensa e Justiça, com passagens pelo Boca Juniors, pelo Barcelona também, pelos times, as divisões ali, os times secundários do Barcelona, mas fez duas grandes temporadas no Defensa e Justiça e tudo indica que seja anunciado em breve, mas até agora não temos anúncios oficiais desses jogadores. Já saídas, tivemos dois anúncios hoje de saídas de jogadores, né? A confirmação do empréstimo de Matheus Bahia, que já estava se desenhando, assim como o empréstimo de Rafael Ratão lá para o Japão, que também já estava mais ou menos desenhada. Então essas duas saídas foram confirmadas hoje pelo clube, mas até agora nenhuma chegada. Alguma observação sobre essas saídas, pai? Acho que esses dois aí dentro do script, né? É verdade. O Rafael Ratão, ele está indo para o Cerezo Osaka e fica lá até o final desse ano. Uhum. Já o Matheus Bahia vai para o Ceará, ele já está por lá, já Sim. esteve por lá nesse ano, e a única veiculação, mesmo oficial, foi do aspecto do empréstimo. É Uhum. preciso ver como é que será a negociação do Matheus Bahia.
Uhum. porque é um ativo importante. Circulou notícias que o próprio São Paulo teve interesse em Matheus Bahia, então é preciso ver que, da mesma maneira, o dinheiro é lá do Grupo Cid, ele fala, faça o que quiser com o dinheiro. Mas vamos valorizar também o que é a prata da casa, o que o Bahia investiu o tempo todo. Lembrando que o Matheus Bahia ele veio do Palmeiras, né, andou pelo Atlético, Atlético Paranaense, quero crer, depois veio para o Bahia, então a formação dele é bem diversificada. E é um cara que realmente, na medida em que pegue mais quilometragem, pode ser útil ao Bahia. E, acima de tudo, representar uma amortização para o Grupo Cid em relação ao valor pago pelo Pulga, pelo Sim. Eric Sim, sim, Pulga. sim. Aparente, apesar de terem dito lá no meio, terem circulado notícias que não estaria como parte oficial da negociação, é claro que essa outra transação também favoreceu a permanência de Matheus Bahia lá, inclusive talvez Sim, para não aumentar os valores pagos e tal. Então, isso, provavelmente teve um peso, né? Nem ainda que não tenha é sido verdade. oficialmente, foi Matheus Bahia mais tanto. Não pode não ter sido bem assim, mas é claro que a relação entre os clubes já facilita esse encaminhamento. Quem também foi anunciado, pai, foi Tassiano pelo Santos, né? Isso, Essa contratação a gente já isso. falou muito sobre ela, fizemos nossas críticas, né? Nós dois gostamos muito do atleta, claro que os valores foram significativos, mas a gente tem essa consideração sobre o retorno técnico, né? Pedro falou muito sobre isso aqui, Pedro Henriques também, sobre esse retorno Verdade. técnico de Tassiano, e ele foi anunciado hoje também pelo Santos, mas assim, já era também algo muito desenhado que a gente já tinha comentado exaustivamente sobre ele aqui no Farol Tricolor, né? É verdade. O próprio Tassiano, que não estava na negociação com o Jean Lucas, ele Uhum, vai representar uma amortização na uhum. faixa de recursos com o que o Bahia tem na cláusula contratual entre Santos, Bahia, Jean Lucas, porque havia elementos de acréscimo de valor na medida que tivesse desempenho do jogador, Isso. participação, essas coisas todas que são elementos mais modernos em termos de contrato. Mas vamos acompanhar. Uma Beleza. coisa também, Diego, só para Diga, destacar, manda. em termos de noticiário, é que Antônio Carlos Zago, ex-zagueiro do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, rodou pelos grandes de seleção brasileira e há algum tempo sendo treinador e ainda não emplacou da mesma maneira, nas mesmas condições que foi jogador Sim, de futebol, um zagueiro realmente muito bom. sem dúvida. Ele é o novo técnico do The Strongest. Então, o Bahia, além de enfrentar a altitude, vai enfrentar um comando técnico brasileiro do time boliviano, Diego. Perfeito. Isso aí, confirmado já Antônio Carlos Zago como técnico do The Strongest. O Bahia enfrenta o The Strongest pela primeira, no caso é a segunda fase, né, da Copa Libertadores, valendo Isso. vaga ali na terceira fase, depois disso para a fase de grupos. E o Bahia vai enfrentar Boston River, Nublense nessa última fase, mas para isso tem que passar antes pelo The Strongest e principalmente pela altitude terrível lá da Bolívia. Pai, deixa eu só pedir mais uma vez para a galera para curtir o vídeo, se inscrever no Peço. canal, ativar as notificações e também dar uma olhadinha no botãozinho de membros do clube de membros, né? Para você, o botãozinho é de seja Isso. membro para você fazer parte do clube do Farol Tricolor, fazer a sua contribuição mensal e ter uma relação diferenciada aqui comigo, com meu pai, tanto no YouTube quanto no nosso grupo de WhatsApp com notícias e participações exclusivas. Pai, a gente Um vai falar. detalhe, Diga, manda. só um detalhe em termos desse rolê de notícias, é Uhum. que a Esporte da Sorte, que é patrocinadora tanto do Corinthians quanto do Bahia e de Sim. outras equipes, o próprio Ceará, obteve uma liminar na justiça hoje Uhum. para voltar a atuar em todo o Brasil. Então, o pessoal que tem essa parceria com a Esportes da Sorte já fica com essa grana também confirmada. Vamos seguindo. Beleza. Agora sim. Beleza. Então vamos falar dessa estreia do Bahia no Campeonato Vamos. Baiano, né? A estreia do Uhum. Bahia da equipe profissional do Bahia, só que sem contar com o time principal, que a gente sabe que está lá em Girona, na Espanha, Isso. fazendo essa pré-temporada lá. Mas a gente teve a estreia do Bahia no Campeonato Baiano, numa enfrentando a equipe da Jacuipense, da Jacupa, e É, deixa eu colocar aqui para você também a escalação do Bahia. boa. Estou com ela E aqui. a galera já tá também de casa
com a escalação. E tá aí a escalação do Bahia. O Bahia veio com o time, como a gente sabe, basicamente sub-20 e com alguns jogadores acima do sub-20 que reforçaram a equipe, mas ainda num número que pode aumentar desses reforços, né? Uhum. Deixa eu só consultar aqui. Ó, Bahia, então, só para confirmar a escalação do Bahia já na tela: Gabriel Souza, Cauã Davi, Marcos Vitor, Fred Lippert e Rian, Sidney J, Vitinho, Juan Pablo, Thiago e Juninho. A escalação do Bahia, a gente tem alguns jogadores que são conhecidos e que não estão aí. Por exemplo, o meia Roger Gabriel estava no banco, não entrou no jogo, inclusive. O meia David Estranho. Martins, que 18 anos, mas apesar de ter 18 anos, ele foi contratado para o Sub-20, foi contratado por um valor significativo junto ao América Mineiro, um jogador que o clube aposta bastante nele. Também não jogou dessa vez o atacante Everton, ele entrou no decorrer do jogo, assim como Caio Roque, que é lateral, né, que entrou na verdade na segunda linha, entrou mais fazendo o meio de campo, né? E esses foram os jogadores que participaram desse primeiro compromisso do Bahia, um compromisso que, assim, em linhas gerais, a gente pode dizer que foi um compromisso que foi numa situação de campo muito complicada, como acontece com frequência no interior da Bahia, mas ainda mais com a chuva, né, que caiu aqui perto de Salvador, em todo o Recôncavo, e também chegando a Lagoinhas, onde o jogo foi realizado. Então, um gramado muito pesado, com muitas falhas, difícil de praticar um futebol de toque de bola, um futebol que prejudicou muito para mim, pai, o futebol de jogadores que conduzem a bola, né? Como é o caso dos Isso. dois jogadores que jogaram mais abertos nas pontas do ataque, Juan Pablo e Thiago, foram muito prejudicados em seu desempenho por conta dessa característica de bola no chão, de drible, né, de partir para cima, que ambos têm, e foram prejudicados com essa situação do gramado. É Mas o verdade. Bahia fez um jogo, eu acho que no primeiro tempo, que começou tomando alguns sustos, mas depois foi praticamente dominante na primeira etapa, criou pelo menos duas boas chances de gol, Sim, né? Um rebote que Juninho, o atacante, que o centroavante que entrou como titular, finalizou na rede pelo lado de fora, e um cruzamento na área, né, que foi um toque de cabeça de Vitinho do meio, cruzamento inicial de Rian, Vitinho escorou para o meio da área e Thiago pegou de voleio, mas não conseguiu pegar em cheio, a bola passou até próxima e não entrou. No segundo tempo eu achei o jogo mais feio, os times aparentemente cansaram também um pouco, o número de possibilidades, de oportunidades de gol diminuiu também, e as muito. equipes ficaram muito naquela de não se arriscar tanto também ali na parte final para não correr o risco de perder esse ponto, que no fim das contas não foi tão ruim, nem para Não. Jacuipense, nem para o Bahia. O que é que você acha aí desse time do Bahia, dos destaques? Como foi que você viu essa estreia do Bahia no Campeonato Baiano, pai? Vi isso que você falou e vi algumas coisas mais que conversamos durante o jogo Uhum, no nosso grupo de WhatsApp da galera que faz parte do clube de membros do nosso Farol Tricolor. Vi uhum. isso mesmo. Eu esperava mais de Thiago e Juan Pablo, mas você acentuou bem um detalhe que eu tinha guardado. São jogadores leves, jovens, todos os outros são, mas eles são jogadores mais leves. E no destaque que foi feito tanto por você como pelo nosso querido Lucas Nelson, Uhum. por exemplo, Marcos Vitor foi o melhor em campo. Logo ele, mais rodado, mais forte, É, zagueirão. Então ele atuou no estilo que a gente espera mais de Marcos Vitor. Tomara que ele continue assim. sim. Mostrou boa presença. Ah, vai porque jogou. O time dele era de meninos. Sim, mas o adversário não tinha meninos somente, não tinha nem É, meninos. Ao que me consta, ali até alguns caras já rodados, ex-jogadores do Bahia, inclusive. verdade. E tem sempre aquele detalhe. Sempre aquele detalhe. Primeiro jogo de estreia, que é uma coisa que não se pode mudar de conversa. Jogo de estreia, toda estreia é mais complicada, notadamente para um time que está atuando diante de jogadores rodados, e Uhum. esse time, o Bahia, formado por meninos. Só para trazer um detalhe, na primeira rodada do Campeonato Carioca, do Campeonato do Rio de Janeiro, em 51 anos, pela primeira vez, essa rodada terminou sem triunfo dos grandes. Em Uhum. 51 anos. É Sim. verdade que os times de lá também atuaram com suas equipes mescladas, não tanto com jogadores só da base,
mas ainda assim vale esse detalhe. Mas foi isso que eu vi também, Diego. Esperava Beleza. mais, sim, esperava mais de Thiago e Juan Pablo, mas acompanhei vocês do destaque de Marcos Vitor. Também gostei do Jota, o Muito. Vitinho também fazendo um jogo muito interessante, Gostei muito de mas Jota. aí, Para mim, Jota foi o melhor em nós, campo. eu, Marcos eu, Vitor foi eu acho, eleito, né? Muita gente falando com justiça, fez uma boa partida. Mas claro, para mim, o claro, melhor em claro. campo foi Jota, seguido ali de perto por Marcos Vitor, de fato. Eu também acho que é uma votação, uma briga boa nessa votação, mas eu também vou com o Jota. Eu gostei muito da atuação de Marcos Vitor, porque a gente não tinha esse despertar do potencial dele jogando no Bahia. No Ceará, realmente, ele impressionava, jogou bem contra o Bahia, inclusive, algumas vezes, mas realmente o nosso Jota mostrando que pode brigar por espaço, viu, o Rogério Ceni, Pois que é, vê jogadores do Bahia que não estão prontos. Vá vendo aí. Vá, Diego. verdade. Gostei muito de Jota na partida. Também, também. Um jogador, você destacou, acho que corretamente também, pai. Vitinho, a gente esperava Roger Gabriel, né? Mas até durante a semana já circularam algumas notícias que ele talvez não fosse escolhido. Não sei bem o motivo. Lembrando que Vamos Roger ver. é mais novo, Roger tem 17 anos, né? Então isso também É, pode ter pesado, né? Mas Roger pode. Gabriel, que já jogou inclusive no time de cima, né? Ele não teve a Já. chance nem de entrar ao longo do jogo, sendo que ele estava no banco de reserva. Isso ia até me surpreendeu mais. A nós, Mas a gostei nós. da atuação de Vitinho. Sidney teve alguns Sim. bons momentos também no jogo, né? Eu É, acho que é um jogador que dá pra gente destacar. Mas, e assim, o zagueiro que jogou ao lado de Marcos Vitor, dadas as circunstâncias, eu acho que fez uma partida que vale ressaltar também, né? Seguro, tirou muitas bolas ali, não complicou, não fez firula nenhuma, jogou zagueirando como precisava. E para as circunstâncias, eu não conhecia o zagueiro, nunca tinha visto jogar, Fred. né? Fred. Os outros É. jogadores da base, eu não lembrava da atuação de Juninho, apesar dele ser o titular do Sub-20, né? E porque Everton voltou, entrou no segundo tempo, sem muita participação também, mas voltou, jogou a Série C pelo Londrina, fez alguns gols, inclusive, mas é um jogador que já tinha sido testado no time principal, a gente conhecia. Mas eu não lembrava da atuação de Juninho e, assim, ele perdeu aquela oportunidade, fez algumas movimentações boas. Eu gostei um pouco mais do primeiro tempo do que no segundo, acho que os times sentiram mais no segundo tempo. E aí Sim, a gente sim. pôde ver alguns sinais positivos, mas ainda aquela questão muito incipiente de início de campeonato, ainda mais no gramado É. que foi, ainda mais Primeira com rodada. desentrosamento, primeira rodada, chuva, muitos complicadores aí, o Bahia com esse time alternativo, trazendo pelo menos um pontinho e tem a perspectiva, é claro, de jogar na quinta-feira aqui na Arena Fonte Nova, aí sim, né? Eu acho que a gente pode, quem sabe, ver um time já mais encorpado, né? Um time até Pode. eventualmente com esses reforços aí. O Bahia vai enfrentar o Atlético de Alagoinhas a quinta-feira, 9h30 da noite, na Fonte Nova. Isso. E aí a gente pode já ver num gramado mais apropriado, torcendo que também não chova tanto, porque Salvador realmente tem chovido bastante também. Mas torcendo, Uhum. claro que o gramado é outra, a qualidade do gramado é outra. A gente vai estar na nossa casa também e esperando que o Bahia demonstre mais qualidades, mas a gente sabe que houve esses complicadores todos nessa estreia lá em Alagoinhas contra a Jacuipense. Pai, vai fazer notas do professor? Vamos fazer as notas do professor da meninada aí? O que é que você acha? Pode ser, se quiser. Eu acho que ainda é cedo para um primeiro jogo. Como tem muitos garotos ali, a gente pode dar uma nota mais baixa assim, mas não tire a nota tão baixa, não. Eu colocaria assim, tentando fazer diferente, Diego. Numa Peraí. média, Vamos fazer. Só vou tocar então a vinheta, só pra manter a vá. tradição. Ó. É Vou manter a verdade. vinheta aqui do professor. Fernando Cabu. Que a galera de casa sempre comenta, né? De Valeu, que acompanhava muito nos comentários, no chat, sempre comenta que valeu. acompanhava no rádio, então vamos de Isso. vinheta. E aí faça como quiser, conduza aí a nota, se não quiser fazer a nota toda um por um, faça aí esse apanhado aí dos jogadores, o desempenho É isso que eu vou individual desses fazer. atletas. Diga aí. É isso que eu vou fazer. Do time que entrou em campo, aí teve aquela substituição, reserva, menino novo e tal, não vou. Eu achei numa média jogadores dessa primeira atuação com a nota 6. Uhum. Fora disso aí, eu daria 7 para o Fred Lippert, eu daria 8 para o Marcos Vitor, 7 para o Sidney e 9 para o Jota. Me agradou muito a atuação do Jota também. Então, Uhum. os outros nessa faixa dos 6 aí, porque é primeiro jogo, ainda não tem conjunto, é estreia de campeonato. Quando é
quando é jogador rodado e tudo, a gente faz esse detalhe, muito mais ainda para os que são jovens. Então, no meu destaque de notas, seria 7 para o Fred, 8 para o Marcos Vitor, eu daria 7 para o Sidney também e 9 para o Jota. Os outros ficavam nessa faixa do 6, que não é uma nota Eu ruim. É gostei do nota padrão. equilibrada. Eu faria uma nota 7 para Vitinho também. Vitinho me impressionou Boa, positivamente. pode botar, tá certo. 7 para Eu olhei, Vitinho me pode impressionou botar, concordo. legal. Eu acho que É, eu esperava já a escalação de Roger Gabriel, né? Por a gente já conhecer do time de cima. isso, Mas a entrada de Juninho no time, distribuindo isso. bem o jogo, aparecendo sempre Foi, para jogar. foi. Né? Então eu acho com a perninha esquerda ali trabalhando legal. Eu achei Gostei também. interessante. E Vale, o vale, lance de vale. É Thiago, ele verdade. estava no segundo pau, cabeceou bem pro meio da área e Thiago terminou não pegando da melhor maneira. Eu acho assim que a gente vai ter, como eu falei, um jogo que vai dar digamos assim, um diagnóstico melhor na quinta-feira. Assim espero, né, num gramado melhor, né, com o time já Concordo. com um pouquinho mais de treino também. A Sim. gente aguardar. A impressão não foi ruim, mas também não foi de Não. grandes destaques por todas as circunstâncias do jogo. A gente espera que o Bahia evolua, até esse time evolua, porque ainda faltam 2 jogos do Campeonato Baiano previstos com essa equipe, antes da equipe principal voltar, né, lá de Hirona, para fazer os seus jogos representando o time principal. Outra notícia, pai, só para pontuar agora da noite, é de uma possível transferência de Iago Felipe para o Atlético Paranaense. Está surgindo aí em algumas Tá fontes rolando. já interessantes, né? Confiáveis, e vamos ver se isso se confirma mesmo. Mas Iago Felipe está em Hirona, né? Iago Felipe está lá treinando com a equipe. Isso. Né? E vamos ver se vai ter algum avanço nessa negociação com o Atlético Paranaense, que caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, que demonstrou interesse em Iago Felipe para formar o seu plantel aí nesse 2025. Vamos ver. Assim, eu acho que é uma negociação que não deixa de ser interessante também para o Bahia. E, inclusive, eu vendo, você falou sobre Jota, pai, uma coisa que eu fiquei refletindo muito. Assim, mais uma vez a gente gosta do desempenho de Jota quando chamado ao serviço, né? Esse excesso de contratações para o meio de campo, de jogadores que fazem o papel de volante ali, tende a diminuir o espaço de um Jota, de um Sidney para serem utilizados no time principal. Sim. Eu Sim. espero que não, eu espero que eles, pelo menos nesse primeiro semestre, vão ter outras oportunidades, porque especialmente Jota é um jogador que acho que tem plenas condições de compor o nosso elenco durante Concordo. todo o ano. Né, e acho que a diretoria deve estar atenta para isso, para dar novas chances a esse menino que demonstra qualidade, garra, né, presença, né, uma confiança. A faixa de capitão ontem foi dada para Thiago, um jogador que a gente inclusive já elogiou aqui, né? Gosto do futebol de Thiago, mas eu acho que Jota tem mais um perfil de capitão do que Thiago, pelo menos o que eu vejo assim, de postura em campo, né? Acho muito legal a atitude de Jota em campo. E Thiago também, tomara que aproveite essas oportunidades e faça assim como o Juan Pablo, assim como os outros jogadores da base, para fazerem ali o seu nome ali, para dar um sinal de que podem ser utilizados, né? Outro jogador que não foi utilizado ainda, pai, só para arrematar, é Zé Guilherme, né? Contratado já junto ao Grêmio para lateral esquerda, mas que também chegou agora, estava inclusive servindo seleção e tudo, então deve ter ainda um período de adaptação para ser utilizado, mas ele tem 19 anos, então faria sentido ele ser usado também nessa equipe alternativa para fazer os seus testes, pai. Também, isso mesmo. Aqui e esse vai demorar um pouquinho, porque joga em seleção, então vai estar sendo convocado frequentemente. A tendência é essa, ele é um dos destaques do time jogando como lateral esquerdo. Então, enquanto tiver jogo de seleção, ele vai estar alternando atuações pelo Bahia, o treinamento e jogo de seleção. Para fechar, os meninos jogam amanhã, os chamados pivete de aço, 11 da manhã, e vão enfrentar o Coritiba, que venceu nos pênaltis aquele Capivari que ganhou da gente, um jogo que a gente não tinha muito interesse. Isso então, aí. Bahia fez uma equipe alternativa naquele jogo também e acabou sendo derrotado. Mas e a gente jogou mais num ritmo de tranquilidade, o Capivari, como se fosse o último prato de comida, sabendo que a coisa estava difícil, e o Bahia segue no campeonato e agora enfrenta amanhã o Coritiba, 11 da manhã, e a partida vai ser lá em Capivari mesmo. Massa, muito legal. Torcer para os meninos aí. Eu fiquei muito feliz. Sempre.
acompanhei o jogo e fiquei muito Também. feliz mesmo no domingo, né, com a classificação dos meninos na Copa São Paulo, e porque foi um jogo difícil, um jogo que o Bahia saiu Muito. perdendo, né? E no Foi. segundo tempo, isso aí é algo para se louvar, inclusive. É o segundo jogo que eu vejo dos meninos que o Bahia cresce em rendimento no segundo tempo, Não né? é? A gente Não sabe é? dessa questão de preparação física, da base e tudo. Tenho chamado a atenção de que o Bahia tem investido e trabalhando cada vez com mais Sim. profissionais Temos nessa equipe. louvado isso. Temos falado disso frequentemente e que eu percebi, pelo menos nesses 2 jogos que eu assisti, né, que o Bahia teve um desempenho melhor na segunda etapa do que na primeira etapa e acabou conseguindo esses resultados aí. Um resultado muito relevante. O Bahia avança mais uma rodada na Copa São Paulo, jogando com o seu plantel sub-17. Vamos torcer que amanhã mantenha esse ritmo, vença o Curitiba e passe para a nova fase, para Tomara. seguir nesse sonho aí. Mas a gente sabe que é muito difícil. Volto a falar para a galera de casa. Ter jogadores de 17 anos enfrentando jogadores de 20 anos é uma diferença física, uma diferença de experiência, de maturidade muito relevante para as divisões de base. E por isso é assim mais ainda de se louvar a campanha dos meninos nessa Copa São Paulo, e vamos seguir torcendo porque tá dando gosto de ver essa meninada jogar, alguns bons valores já aparecendo. Sim. E minha impressão assim de olho, claro que existe uma diferença de um para o outro, inclusive em nível de adversários, é que eu vejo mais valores até nesse sub-17 do que no sub-20 que a gente tem hoje, mas é algo que a gente também precisa observar e temos valores interessantes também no sub-20. Algum destaque final, pai? Não, só agradecer a todos e dizer que a qualquer instante estaremos de volta. Isso aí. Só no detalhe também, houve desmentido a respeito do interesse do Bahia no goleiro português. Sim, brasileiro, na verdade, que joga em Portugal. Perdoe. Chegou isso para mim, nada oficial ainda assim, mas já chegou para mim que não é bem por aí. O Bahia não está nessa daí, não. Exatamente. Tá Só para dar a informação completa aqui, de manhã foi dada essa notícia, né, divulgada em alguns locais, inclusive confiáveis, né? Inclusive Marcos Alves, jornalista, trabalhou na ESPN, inclusive, né? Que traz sempre informações do futebol europeu, trazendo informação de sites portugueses também, de que Matheus Magalhães, goleiro do Braga, né? Que está lá há muito tempo como titular, né? Teria negociações avançadas com o Bahia, conversas, não negociações avançadas, para ser preciso, abriu conversas com o Bahia, segundo a informação dele, mas nossa Gabriele Gomes, que trabalha no GE, diz que não é Matheus Magalhães o goleiro, então já tenha se desmentido aí. Vamos ver o que é que surge aí de informação sobre esse goleiro, mas o fato é que está cada vez mais claro que o Bahia procura um goleiro. Para mim, o cenário ideal é que seja Léo Jardim, esse goleiro do Vasco da Gama, mas é lógico que é uma negociação também complicada, pai. Verdade. Mas aí tô naquela. Já que vai trazer um goleiro, que traga um goleiro bom. Isso. Um goleiro para ser titular, inclusive. Isso. Há algum tempo eu dizia no ano passado, um goleiro para disputar a posição de titular com Marcos Felipe, mas hoje eu digo um goleiro para ser titular. Isso. Não que Marcos Felipe vai ser rejeitado nem nada, mas cabe, já desde o início do ano, uma outra postura no compartimento defensivo tricolor. Santiago Arias ou Gilberto, isso aí está consagrado. Ao lado esquerdo, Borducci, talvez. Agora, vamos aproveitar melhor Luciano Juba nesse time, do meio campo para frente. Eu acho que, inclusive, no ataque especificamente, onde ele se deu bem. Mas estão treinando. Tomara que o treino não seja somente para constar e fazer aquela de troca de figurinhas no bom sentido. Sim. Com o Grupo CID, com outros componentes do Grupo CID. Isso é muito válido, essa situação. Esse intercâmbio é muito interessante. Não chega a ser exatamente o intercâmbio, mas tá nessa faixa. Por aí tá bom, mas a gente quer mais. Beleza. Maravilha, então. Eu pedi mais uma vez a galera que ainda está conosco, que curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, seja membro do Clube do Farol, dá essa ajuda para o canal e também tem essa relação diferenciada aqui no YouTube, nosso grupo de WhatsApp. Muito obrigado a todos pela audiência. A gente volta em breve com novas informações, com notícias atualizadas. Meu pai, inclusive, vai fazer uma pequena viagenzinha, mas a gente vai manter aqui o nosso Farol, sempre em contato e sempre trazendo informações e análises para vocês. Até a próxima. Bora, Bahia. Tchau, tchau. Bora, Bahia. Tchau, tchau.